No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as melhores ações brasileiras para os investidores de longo prazo, investidores buy and hold, só para você entender como que nós chegamos aqui, né, a essa seleção. Essas são as ações que mais renderam os investidores de longo prazo na última década. Eu postei isso no meu Instagram, se você me segue você já deve ter visto. Então tem várias empresas aqui que elas fazem parte da carteira dos investidores de longo prazo, né? Dos investidores que têm aquela visão de construção patrimonial na Bolsa de Valores, participando de bons negócios enquanto eles permanecerem bons negócios. E eu postei no meu Telegram uma enquete. Então, daquelas ações que você viu ali na tela anterior, quais delas são as suas preferidas? E nós vamos falar sobre as top 3 que os Robin Holders escolheram. Porque aqui na nossa comunidade, os investidores, na sua grande maioria, têm foco em longo prazo. Aqui a gente não fala de day trade, a gente não fala de swing trade. Então a galera que está no meu grupo do Telegram tem, na sua grande maioria, essa visão de longo prazo. Então vamos falar aqui sobre a terceira colocada, né, que foi a terceira mais votada por essa galera, que é a Sanepar. Recebeu 44% daqueles 1.400 e poucos votos ali, tá? Aqui nós temos a Sanepar, que dá para entender porque que ela está na preferência da rapaziada, né? Olha só o lucro dela de 2015 até o 2019, e aqui a gente está vendo, é claro, o metadinha do ano, né, de 2020 e de 2019. Eu vou mostrar para você também o terceiro trimestre atualizado, mas esse ano de 2020 especificamente, ele foi algo que eu via isso aqui o tempo inteiro, tá? Com seca, Sanepar os clientes da Sanepar ficam sem água, Paraná registra a pior estiagem do país. E olha só que interessante, dá uma olhada aqui na sua direita. Olha que coisa maluca, cara. A gente consegue ver que no volume de todas as barragens, olha como vem caindo desde o finalzinho de 2019. Isso aqui é muito preocupante. 15% de Iraí, 37% de Passau, 22% de Piraquara. A melhorzinha aqui é Piraquara 2, né? Mas a gente vê que tem algo que não está legal. E esse negócio que não está legal é justamente as chuvas. Não é algo que foge do controle da Sanepar. Se a Sanepar pudesse fazer chover, ela resolveria esse problema. E mesmo assim a gente vê que as receitas da Sanepar tiveram um crescimento. É verdade, nos 9 meses iniciais de 2020 com os 9 meses iniciais de 2019, um crescimento pequeno, né, 5,3, mas cara, dado o cenário, tá de bom tamanho. E eu deixei destacado em amarelo para você as duas principais fontes de receita da Sanepar, que é a receita de água, que é a principal, e também as receitas com o esgoto, né? O esgotamento, serviços de esgoto. Então esses dois são os principais business. Ela tem outros ali, mas que não são tão relevantes assim. E quando a gente analisa negócios, que é o foco do investidor aqui que me acompanha no canal, a gente tem que entender de onde que vem essas receitas, porque o estado do Paraná tem várias e várias cidades. Bom, os 3 principais clientes, quais seriam? Curitiba, né, com mais de 22% da receita Sanepar vem da capital Curitiba. Depois nós temos Londrina e Maringá. Tem outras cidades que o pessoal conhece bem aí, né? Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, Cascavel lá no oeste, enfim. Então nosso primeiro checkpoint, que eu sempre falo para a rapaziada que me segue, é o quê? A receita líquida. Quanto melhor o crescimento, né, te favorece no longo prazo. Nem sempre a receita se transforma em lucro, mas é o primeiro indicador. Como eu falei, é o nosso primeiro checkpoint, tem vários outros. E aqui a gente tem os 9 meses iniciais de 2018, 2019 e 2020 para você comparar. O que você vê como tendência aqui? Você vê um crescimento, né, das receitas da Sanepar nesse período. Outro indicativo muito importante, o lucro líquido, é óbvio, né? O lucro líquido é fundamental. O que você percebe nesses mesmos períodos? Crescimento, né? Um ano após o outro vem crescendo, e esse tracejado aqui é a margem líquida, ou seja, tudo aquilo que entra de receita e quanto que vira lucro. Então, de acordo com quanto que vira lucro, é a margem líquida. A margem líquida na casa dos 20% é bem bacana, tá? É um business bem interessante. Endividamento é outro tópico que o investidor tem que sempre se atentar. E aqui na tela, vou até explicar para você como é que faz para você analisar isso em outras empresas também, tá? Você tem que pegar a dívida que vence nos próximos 12 meses, que é a chamada dívida de curto prazo. Você soma ela com a dívida que vence após 12 meses da publicação do balanço, que é a chamada dívida de longo prazo, e aí você chega ao endividamento total, beleza? Aqui, ó, estou passando o cursor. Então você vai pegar o endividamento total e subtrair do caixa
ok? Quanto que a empresa tem dinheiro em caixa, investimentos de curto prazo, investimentos com liquidez imediata, e aí você vai chegar a esse indicador aqui, ó, que é a dívida líquida. Então você percebe que a Sanepar, ela tem mais dívida do que caixa. Tudo bem, até aí sem nenhum segredo. Mas como é que faz para você saber se está controlado ou se não está controlado? Você faz este indicador aqui, ó, razão dívida líquida pelo EBITDA. Então a dívida líquida nós já temos aqui. E quando a gente pega o EBITDA, na verdade, como soletra, né, como fala corretamente, quando a gente pega o EBITDA, que são os resultados operacionais, e faz essa razão dívida líquida EBITDA, a gente vai chegar a um indicador. E o indicador atual da Sanepar é 1,3 vezes, ou seja, a Sanepar precisa de um ano, mais ou menos um ano e alguns quebradinhos de meses ali de resultados operacionais para quitar toda a sua dívida líquida. Isso é um endividamento bem controlado, bem gerenciado. Tanto é que a Sanepar ela pode expandir esse indicador aqui em até 3 vezes. Ela pode se alavancar muito mais, então mostra que a empresa está bem tranquila. Fluxo de caixa, né? Oxigênio de qualquer companhia, e o investidor sempre tem que se atentar. Olha que dado legal de você saber. As atividades operacionais aqui da Sanepar, 2018, 2019 e 2020. Elas vêm apresentando um crescimento do fluxo de caixa das atividades operacionais. Isso é muito bom o investidor saber. E aqui no fluxo de caixa das atividades de investimento, você percebe que está entre parênteses, porque entre parênteses é negativo, ou seja, a empresa gasta. E aí, cara, uma empresa de saneamento, uma empresa que trata, né, questão de água, de esgoto, ela tem que investir. Então, é aqui que sai o dinheiro das atividades de investimento da Sanepar. Ela tem que gastar bastante com CAPEX, ok? Isso é do business, não tem como você reclamar disso. Se ela investir menos, não fantasie, porque ela é uma empresa que precisa fazer esse tipo de serviço, tem que gastar com investimentos. Então a gente pega o fluxo de caixa das atividades operacionais, subtrai da atividade de investimentos e vai ficar sobrando ali para algumas coisas. E eu deixei destacando em amarelo o que ela faz com esse dinheiro que acaba sobrando. São 3 coisas, né? Às vezes ela acaba pegando empréstimos, é por isso que está tudo positivo aqui, você está vendo? Empréstimos e financiamentos, está tudo positivo, ou seja, ela pegou dinheiro, tá? E trouxe para dentro do balanço. Ela também paga financiamentos, então ao mesmo tempo que ela pega novas dívidas, ela vai pagando. E o outro que é o pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos aos acionistas da Sanepar. Pois é, então basicamente é assim que funciona o grande business da Sanepar. Só que toda vez que eu falo em Sanepar, o pessoal sempre tem algumas dúvidas. Com certeza você já deve ter ouvido, a Sanepar tem ordinárias, preferenciais e UNITs. Não tem segurança. Então eu vou esclarecer várias dúvidas aqui, por que ela fez UNITs, você vai entender tudo, tá? Primeiro, por que a Sanepar tem UNITs? Antes ela não tinha, só que as ações ordinárias quase zero de liquidez. E o mercado começou a reclamar, dá um jeito nisso. E a Sanepar não vai abrir mão do controle do governo do estado lá, que é o dono dela, né? Então vamos resolver isso da melhor forma. Então, o que eles fizeram? Criaram os UNITs, que propiciou maior liquidez às ações ordinárias, que se encontravam em poder do acionista controlador, que é o estado do Paraná, igual você está vendo aqui, e não vai mudar, a menos que um dia o governo do Paraná decida privatizar a Sanepar, que eu considero mais difícil do que você ganhar na Mega Sena, assim, até lá, até esse dia fantástico chegar, não vai mudar essa parada aqui. Então assim, você quer ser sócio da Sanepar, tem que aceitar que o dono do negócio todo é o governo, ok? Tem isso em mente. Segundo ponto, como ela tem UNITs, são ordinárias e preferenciais. E aí vem a questão do tag along. Tag along é um direito que o investidor minoritário tem para receber o valor proporcional à proposta que o acionista majoritário recebeu na hora de vender o controle. Então imagine assim, o governo do estado resolve vender o controle da Sanepar por um gringo maluco aí, beleza? E o gringo maluco oferece R$100 por ação ordinária. Se as preferenciais não tivessem tag along, ele não seria obrigado a estender essa proposta para você, tá? Agora, no caso da Sanepar, o tag along de 100% para as ações ordinárias, para ações preferenciais e, obviamente, por consequência, para as UNITs. Isso é uma obrigação, porque a Sanepar está no nível 2 de governança corporativa da B3 e isso também está presente dentro do Estatuto Social da Sanepar. Então,
temos tag along para todas as ações, preferenciais, ordinárias, unidas, isso dá mais tranquilidade para o investidor. E em relação aos dividendos, a Sanepar é bem conhecida por ser uma pagadora de dividendos. Tá? Como é que funciona o esquema aí? A política de dividendos da Sanepar determina que o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro. Perfeito. Esse é o primeiro ponto aqui. Só que o Conselho de Administração da Sanepar, ele pode aprovar a distribuição, e aí entra como dividendo adicional ou juros sobre capital próprio, de mais 25% do lucro líquido. Então, nas últimas 7 anos, se eu não estou enganado, a Sanepar distribuiu 50%, ok? Isso é bem importante o investidor saber sobre todos os business, todo o business ali, os detalhezinhos do negócio da Sanepar. E se você gostou do que você viu até agora, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais de 4 aulas digitais e 100% gratuitas para você aprender mais e mais sobre analisar negócios e também construir uma carteira sólida e diversificada para o longo prazo. Aqui embaixo na descrição tem o link Lista VIP do Hop. Então você coloca o seu e-mail e no dia seguinte você já recebe a primeira aula 100% gratuita na caixa de entrada do seu e-mail, depois a segunda aula também 100% gratuita, terceira, quarta e assim por diante. Só tem que ficar de olho na caixa de entrada que eu mando tudo por lá, beleza? Continuando aqui o nosso estudo, a gente vai falar da segunda mais votada, que foi a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, a Taesa, para os queridinhos. 62% das pessoas votaram na Taesa, o pessoal adora a Taesa também. E aqui já dá para entender o porquê, né? Ela tem lucros bem sólidos, né? Lucros bem robustos, mas temos que ser sinceros, não são lucros crescentes, igual a gente vê, por exemplo, numa VEG, numa Magalu. Não, é outro cenário aqui. A Taesa não é este tipo de negócio. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça. Qual que é o negócio principal ali da Taesa? Ela é uma empresa pagadora de dividendos, ok? Então aqui a gente percebe de 2016 até 9 meses de 2020, que é quando ela divulgou os últimos resultados. O payout, o que é payout? Imagine que isso daqui é o lucro líquido da empresa a cada ano. O quanto ela distribui para os seus investidores deste lucro líquido aqui é o payout. Então, quando você está vendo na tela ali 90%, 91%, 89%, significa que do lucro todo, ela distribuiu isso que está dentro do quadradinho amarelo em dividendos para os investidores. Ou seja, quase todo o lucro vai para os investidores como dividendos. Tá? Esse é o business não apenas da Taesa, como de grandes empresas geradoras elétricas, transmissoras. Você está vendo aqui um post que eu fiz até no meu Instagram, quanto que você precisaria investir em cada uma dessas ações para ganhar R$1.000 em dividendos por ano em 2021. É claro que aqui do seu lado direito é um dividend yield projetado para 2021, então isso daqui pode ser que não se confirme, mas é legal para você ter como uma base de estudo. E olha só, aqui nós temos a Engie, a STT, a Taesa, deixei destacado em amarelo, então ela está com um dividend yield projetado para 2021 de 7,40. Tá? Então ela é sim uma grande pagadora de dividendos e não apenas isso. Ela está também buscando expandir a sua capacidade. Ela está com 6 projetos em construção nesse momento, tá? São 6 projetos em andamento, alguns que já estão bem adiantados, como por exemplo, Janaúba, Aimorés e Paraguaçu está bem adiantado, outros que estão, caminhando, que é Santana, esse daqui é Este e Ivaí, beleza? Então, 6 projetos atuais. E como é que ela faz esses projetos, sendo que a maior parte dos resultados ela distribui em dividendos? É aí que entra a questão da dívida. A Taesa tem dívida dentro do seu balanço e não é pecado você ter dívida, desde que seja uma dívida bem gerenciada. Então, você lembra que eu expliquei para você como é que faz para calcular? Você pega as dívidas de curto prazo, você soma com as dívidas de longo prazo e aí você vê que chega ao endividamento total. Depois você subtrai caixas e aplicações financeiras e vai chegar à dívida líquida. Esta aqui é a dívida líquida da Taesa. Então, quando a gente faz aquela relação dívida líquida pelo EBITDA, atualmente está em 3,4. Você percebe que é uma dívida líquida, relação dívida líquida EBITDA superior ao da Sanepar, mas são business diferentes,
não dá para você comparar laranjas com maçãs aqui. Transmissão, cara, é um negócio que tem uma previsibilidade muito alta. Então é por isso que as empresas transmissoras de energia elétrica, elas se permitem alavancar mais do que outros negócios. Tá? Bom, resumo do resultado, os 9 meses iniciais de 2020 comparado aos 9 meses iniciais de 2019, você percebe que temos duas receitas líquidas aqui, né? Por quê? Porque este daqui que eu deixei destacado em amarelo é o método de contabilidade aceito em padrões internacionais, beleza? E esse outro aqui é a contabilidade de questões regulatórias do setor elétrico brasileiro. Eu gosto sempre de utilizar esse primeiro aqui. Tá? Por quê? Porque é um método internacional, dá para você comparar empresas, né, de forma globalizada. Quando analiso as companhias brasileiras de forma geral, eu sempre utilizo esse daqui. Mas eu entendo que existe às vezes uma necessidade da questão de você dar uma olhadinha nos dados contábeis das questões regulatórias. Mas vamos pegar aqui, olha só. Então ela teve um crescimento de receita líquida, tá? Ela também teve um crescimento do seu lucro líquido, se a gente pega pelo regulatório, também teve um crescimento, mas não na mesma intensidade, tá? Pois bem, e agora nós vamos para o primeiro colocado, você já deve saber qual é, né? Você deu uma olhadinha lá atrás, você prestou atenção, a WEG, que 65% das pessoas votaram aí na WEG, e dá para entender o porquê, né? Igual eu postei no meu Instagram, olha só, o lucro líquido 9 meses iniciais de 2014, passando até os 9 meses iniciais de 2020. A gente percebe um crescimento muito alto aqui do lucro, né? Ela vem crescendo bastante. Inclusive, no ano de 2020, que já ficou para trás, ela foi uma das melhores ações da Bolsa Brasileira, né? A gente teve ali a Magalu, todo mundo conhece, a PetroRio, que trouxe uma surpresa positiva para muitos investidores, e a WEG, figurando entre uma das melhores do ano de 2020, né? E a WEG é realmente um monstro, porque ela produz 70 mil motores a cada dia, vende para mais de 135 países e tem mais de 32 mil funcionários. Então realmente é uma empresa muito grande. Quando eu falo em motor, às vezes as pessoas que estão chegando na bolsa acham que é tipo assim, motor de carro, né? Não, galera, não é, tá? É esse tipo de motor aqui, ó. Tá vendo? Ó, motor de baixa tensão, motor de média tensão, motores comerciais, drives, transformadores de distribuição, transformadores de potência. É esse aqui basicamente o business da nossa queridíssima WEG, tá? Então aqui eu deixei bem fácil para você entender. Primeira coisa que a gente tem que entender, são 4 negócios em um. Então, lembra que eu já mostrei para você ali alguns principais produtos? Nós temos equipamentos eletroeletrônicos industriais, depois nós temos os produtos que a WEG faz para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Aqui nós temos os motores comerciais e appliance e por fim aqui tintas e vernizes. Então são esses 4 principais negócios da WEG e aqui é legal que você consegue comparar a importância do mercado interno, que eu estou passando o cursor, ó. 43% das vendas da WEG são para o mercado interno e 57% das vendas da WEG já são para o mercado externo. E nosso primeiro checkpoint é sempre a receita líquida e a gente percebe que de 2010 até aí 2020, né, dá para a gente pegar os 9 meses iniciais de 2020, cara, a WEG vem numa tendência de crescimento da sua receita líquida absurda. E aqui a gente tem um resumão. Então, receita operacional cresceu 31%, lucro líquido crescendo 43,5%, EBITDA crescendo 44,9%. Realmente a WEG batendo recordes atrás de recordes. Em relação à sua estrutura de capital, endividamento, você acha que a WEG não tem dívida? Ela tem, porque isso faz bem para uma pessoa jurídica se for bem gerenciado. Então dá uma olhada aqui. Atualmente ela tem em caixa 4 bilhões 213 milhões de reais. E suas dívidas somam quase 2 bilhões de reais. Então você percebe que ela tem muito mais dinheiro em caixa do que dívida. Então é por isso que ela tem esse caixa líquido que você está vendo aqui embaixo, ó, super bacana, super robusto de 2 bilhões 215 milhões de reais. E essa dívida aqui da WEG, custo ponderado médio da dívida, é de aproximadamente 5,22% ao ano. E a WEG, apesar de não ter
aí ser conhecida por uma grande pagadora de dividendos, né? Ela tem um payout bem elevado até, ela paga mais de 50% do seu lucro em dividendos para os seus investidores. Aqui cabe ressaltar que é tanto os dividendos quanto os juros sobre capital próprio somado. E aqui embaixo, essas barrinhas são os dividendos por ação. Então, você percebe que vem crescendo a cada ano o quanto que a VEG remunera os seus investidores. E aqui eu postei algo bem polêmico no meu Instagram, que é preço importa quando você investe, né? E por quê? Porque olha só, você percebe que as 3 empresas que a galera escolheu, está aqui a Taesa, que está com PL de 7, a Sanepar, está com PL de 7, dividend yield das duas está aqui do ladinho, tá? E a VEG, que tem um PL atual de 73. Então a VEG está com um PL bem mais elevado que a Sanepar e a Taesa, e o dividend yield bem menor do que a Taesa e a Sanepar. E aí que está a grande dúvida que eu quero que você me conte. A pergunta aqui que eu preciso que você diga para mim nos comentários. Para você, o preço importa quando você vai investir numa ação ou não importa? Deixa aqui nos comentários para eu saber que você chegou até o final deste conteúdo, que você estava comigo até o fim. Eu também quero saber sua opinião a respeito desse tema super importante para o investidor de longo prazo. E nós chegamos ao final do nosso conteúdo de hoje. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.